Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu aqui já tenho como objetivo pensar um pouco sobre talvez uma das figuras mais centrais de peso na história do século XX, certamente na história asiática e na história chinesa. Vai ser um homem que vai atravessar inúmeras experiências históricas significativas de rompimento e mudança para uma China em transformação. Então eu me refiro a Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, que depois, ao longo da sua infância, pela sua voraz leitura, pelo que ele carrega de experiência na família e diante das convulsões que ele enfrenta e vivencia na China nas primeiras décadas do século XX, ele vai carregar as experiências para tentar, depois do trauma da Segunda Guerra Mundial, com a presença japonesa e lutando contra os nacionalistas, ele se estabelece no poder com a ascensão do Partido Comunista Chinês. Eu acredito que essa exposição vai tentar primeiro apresentar uma leitura nem sempre consensual, o que é ótimo, sobre essa figura histórica que é Mao. Claro que haverá uma apreciação crítica independente, né? Eu não tenho eu sou professor universitário, eu sou completamente autônomo, não recebo recursos, não sou ligado a partido político, nenhuma ideologia. Eu estou aqui como um professor, um historiador, na área de História da Ásia, História da China. Eu venho aqui manifestar anos de pesquisa, de investigação independente, e quero tentar interpretar como que a China se transformou com essa figura. Eu acho que é isso que é importante termos em mente. Então peço a vocês primeiro a coragem de paciência de refletirmos junto nessa maneira, sem alguma leitura anterior, um julgamento anterior. Se você assim acha, então eu acho que você vai perder o tempo aqui e escutar e ficar aqui comigo. Agora, se você quer realmente entender um pouco mais, vem comigo, que eu acho que a gente vai conseguir refletir, aprofundar um pouco mais sobre essa figura tão central na história chinesa, que é Mao Tse-tung. Tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui para os slides, ocasionalmente eu aparece assim, uma inserção aqui para tentar novamente capturar aí a sua atenção. Tá bom, queridos? Vamos lá. Temos aqui então a figura de Mao Tse-tung, né, em cartaz, parte da sua propaganda aí durante já o período da Revolução Cultural, né? E por que eu digo isso? Porque já envelhecido, né, esse homem de Hunan, o grande timoneiro, é que você já tem um retrato da juventude, que seria uma espécie de guarda vermelha, jovens vermelhos com os seus livros, a interpretação dos escritos marxistas que ele tinha formulado na década de 30, década de 40, né, no intuito de buscar aí novamente um levante dos ideais de mudança de classe contra aqueles que ele enxergava como uma ameaça na China nos anos 60, que a gente fala então, se refere como a Revolução Cultural, isso nos anos 60. Então aqui eu já estou dando contexto da nossa capa. Vou voltar para outra capa, outra slide. Vamos lá. Então, quais são os primeiros anos de vida de Mao? Mao Tse-tung, ele nasce em 1893, e ele faz parte do produto de uma época de mudanças intensas da China no final da dinastia Manchu, a dinastia Qing, né, no final do 19 e início do 20. Mao nasceu em 26 de dezembro de 1893, uma pequena aldeia chamada Shaoshan, na província de Hunan, então fica na região um pouco mais sul, perto do sudeste da China. Ele é filho de fazendeiro, até uma próspero, né, não extremamente rica,
né? Mas a família passou ele também os valores de trabalhar duro, né? E de estudar duro, né? O Mao, ele, desde pequeno, ele era um leitor voraz, né? Ele gostava muito de romances históricos populares sobre rebeliões e heróis e figuras militares nem sempre tão conhecidos. Dizem que o Mao, quando ele era pequeno, ele já tinha uma profunda indignação e inquietação sobre figuras históricas que serviram para embalar depois seu protagonismo na vida adulta, né? Ele vai assumir o papel de lideranças depois na escola, no colégio que ele vai, e depois aí dentro do nascente Partido Comunista em Xangai na década de 1920, né? O Mao, ele só um minutinho aqui, só pular aqui um negócio. Então aqui a gente tem, por exemplo, foto dele de 1913, né? E a vila onde ele nasceu e passou a sua infância em Shaoxing, em Hunan. Claro que ele foi reformado aí para visitas, muito visitado nos dias de hoje, inclusive. Os anos de estudo e influências de Mao Tse-tung, né? Na verdade, aqui mostra a primeira escola, colégio, não propriamente universitário, uma escola normal de Hunan. E aqui Mao ele começou a sentir as primeiras ideias revolucionárias, não as ideias, mas também os movimentos que estavam na China, que estavam em convulsão, né? Buscando uma novidade. Né? Aquele movimento depois que vai aparecer de maio de 1919, que é o sim, né? A novidade. Né? E Mao seria um produto dessa busca, uma desorientação do passado, né? Desalentador do que a China sofre com a fragmentação nos anos finais do século XIX, a Guerra Civil e o fim da dinastia Manchu. E Mao ele lê obras de reformadores, né, nacionalistas, como o Kang Yiwei. Ele desenvolve uma admiração por fortes líderes em períodos anteriores da história chinesa e até mesmo por figuras ocidentais, né, como George Washington e Napoleão. Né. Eu acho interessante isso porque Mao ele é um produto do que estava em transformação na China, que estava começando a receber livros, obras, biografias de líderes fora do mundo chinês e no mundo asiático. Né? Depois disso, Mao ele vai entrar brevemente no exército, ele se alista, né, sem grandes intercorrências, e depois de 1913 e 1918, ainda no período da escola normal de Hunan, ele começa então a solidificar suas convicções. Né? Isso a escola normal é retratada em Changsha, em Hunan. Vamos ver como ficou aqui. Então agora a gente tem aí já um slide já do movimento 4 de maio de 1919, né? Que é muito influenciado por grandes líderes intelectuais que buscam uma nova China recém-saída da dinastia Manchu, que cai em 1911. Né? E em 1918, Mao ele se forma na escola normal e ele viaja para Pequim. E lá ele trabalha na biblioteca da Universidade de Pequim, que é imenso. Né? E ele começa a se envolver nas atividades intelectuais e políticas que resultam nesse movimento 4 de maio de 1919. E o que foi esse movimento? Foi, na verdade, uma reação da sociedade chinesa contra o que foi negociado nos termos do Tratado de Versalhes de 1919, que deu fim à Primeira Guerra Mundial, em que decidiu-se, completamente desrespeitando os chineses, decidiu-se que a região ali de Shandong, que tinha sido administrada pelos alemães, que foram derrotados na Primeira Guerra, passou para as mãos dos japoneses. Isso gerou uma revolta enorme na sociedade chinesa. Né? E Mao, nesse tempo, ele tinha trabalhado na biblioteca da Universidade de Pequim, né? Ele foi exposto e sofreu influência, porque ele tinha uma grande admiração pelo reitor, o Cheng Tu-Siu, e também do bibliotecário com que ele trabalhou, Li Ta-Chao, né? Que depois vão se tornar membros fundadores do Partido Comunista Chinês. E depois, entre 1919 e 1920, ele se move em Changsha e Xangai. Né? Ele trabalha com pequenos serviços para se manter, ele se dedica a escrever,
né, e lê muito sobre os acontecimentos mundiais e revoluções. Né, é nesse sentido que ele começa a ter já a inspiração do que acontece na Revolução Bolchevique na Rússia, que eclodiu em outubro de 1917. E aí ele já começa então a se descrever como um marxista na teoria e até certo ponto na ação, né? E em julho de 1921 ele foi um dos poucos que estava presente em Xangai e funda o Partido Comunista Chinês, né? E Mao ele vai se tornar um participante importante nesse sentido, né? Ele depois vai, junto com comissários, foram dois inclusive quando estavam lá presentes, comissários soviéticos. Os comissários soviéticos entenderam que, via Stalin, eles tinham que buscar unir-se numa frente unida para fazer resistência contra a ascensão de outras forças não necessariamente ligadas aos interesses de Moscou, que se chamam as Frente Unida. E nesse sentido, tem um partido nacionalista, né, que depois da morte do Sun Yat-sen, ascende na figura desse partido nacionalista chamado Kuomintang, o GMT, que eu botei, junto com o Partido Comunista Chinês, no primeiro momento. É isso que se chama Frente Unida. Sob o apoio, né, o endosso de comissários soviéticos e do governo Stalin. Então, nesse sentido, aí a gente percebe que Mao ele tinha feito parte dessa primeira Frente Unida, né, com os nacionalistas do Kuomintang. Né. Ele foi, inclusive, chefe do Instituto de Treinamento para o Movimento Camponês, o Kuomintang. Né, e nesse período que ele trabalha no Instituto, ele trabalha a instrução ideológica e organizacional para líderes camponeses. E isso vai abrir os seus olhos para o potencial revolucionário do campesinato chinês. Isso é importantíssimo. Bom, em 1921, Mao se casa com Yang Kai-hui, né, que era filha de um dos professores da Universidade de Pequim. E depois que ela chega, inclusive, depois a morrer, em 1930, pelas mãos de membros do Kuomintang, né, quando já tinha uma racha entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang. 2 anos antes, no entanto, em 1928, Mao começou a viver com uma outra jovem de 18 anos na época, que foi a Ho Tzu-chen, e nos 9 anos seguintes eles tiveram 5 filhos. Né? E em 37 depois ele vai se divorciar de Ho e vai se casar com Chiang Ching, né? Que é aquela grande atriz, cantora, que vai acompanhar boa parte da vida de Mao em diante. Deixa eu só... Bom, 1927 eu acho que é um ano cataclísmico para o que vai depois vir, depois com a Revolução Chinesa no século XX. Né? Você teve um racha em Xangai quando membros do Partido Nacionalista Kuomintang começaram a enxergar os comunistas que não se conformavam com as diretrizes dos nacionalistas chineses. Eles começam a se rebelar e aí o Chiang Kai-shek começa então a perseguir esses líderes. Né? Em abril chega uma situação tamanha que Mao e outros companheiros comunistas que não se conformavam com as diretrizes do Kuomintang, dos nacionalistas, eles começam então a se envolver em organizações de revoltas na região sul da China. Né? Isso tudo vai levar a Mao e alguns a desconfiar da vida primeiro de organizações até mais urbanas e de conselhos e intenções soviéticas, que depois vai fazer com que Mao sempre enxergue a autoridade soviética com muita desconfiança, né? Porque ainda Stalin via Comintern, enviando comissários, insistia que houvesse uma união entre os nacionalistas e os comunistas. E aí começa a ter, inclusive Mao e outros, começa a desenvolver uma animosidade em relação a Chiang Kai-shek, que foi o grande líder do Kuomintang. Né? E nesse sentido, Mao ele começa a cada vez mais mirar a sua base para as experiências e comunidades dos camponeses. Daí, então, um teor, uma interpretação, eles falam significação do marxismo, do comunismo para a China. Isso é uma coisa fundamental para termos em mente, fundamental.
né? Mao, já em 27, 28, ele se retira com um pequeno grupo de seguidores para a região montanhosa na província de Jiangxi, no sudeste do país, que é as montanhas Qinghai, né? E foi aqui que ele começa então a perceber a realidade dos camponeses e a sua experiência de organização e proposta ideológica de uma nova interpretação da revolução com os camponeses, né, com a realidade rural, né. Bom, em 1927 em diante, você então primeiro tem uma racha aí entre o que eu falo PCC, o Partido Comunista Chinês, e o Kuomintang, o GND, né, que vai perdurar aí até 34. Né, porque 34 haverá depois uma tentativa de unir eles para enfrentar depois os japoneses. Enfim, Mao ele estabelece suas bases rurais nas províncias de Jiangxi e Fujian, no sudeste da China. Depois se envolve em ações de guerrilhas para resistir às forças, claro, superiores dos nacionalistas, né, que estavam no comando do Estado chinês. Em 34, 35, na verdade, não é uma unificação, mas o Exército Vermelho, sim, chamado Exército Vermelho, que é a parte armada do Partido Comunista Chinês, ele começa a fugir da superioridade bélica dos nacionalistas e vão para regiões em que tinha mau controle das comunidades rurais. Né? Inclusive na época eles usavam sovietes rurais naquela época, né? E aí depois, com o tempo, percebendo que haveria ainda a perseguição de forças do Kuomintang e dos nacionalistas contra eles começam então a empreender uma grande marcha que vai ser aí mais ou menos, aí, vou até botar no slide seguinte, que vai ser em torno de 12 ou a 9.700 a 12.500 quilômetros, que vai ser conhecido como a Longa Marcha. Eu queria até dar uma ênfase especial nisso para vocês. Veja, a Longa Marcha ele tem um significado muito especial na história chinesa e também vai depois servir como legitimar ao longo do século XX o espectro do heroísmo que essa marcha conseguiu perdurar durante meses e meses, condições duríssimas, muitos morreram. Encontram eco em outros episódios na história chinesa, e Mao sabia disso, ele gostava de ler sobre histórias, rebeliões do passado chinês, em que haveria líderes, guerrilhas do interior, que buscando justiça para a pobreza dos camponeses, eles fogem e organizam sim, guerrilhas e resistências contra considerando um governo opressor, tirano e corrupto. Então, isso vai dar uma legitimidade histórica, uma inspiração até mesmo heróica, ganhares heróicos àqueles que empreendem essa longa marcha de 1934-35. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Eu não estou aqui falando nem louvando, eu estou falando como ela é considerada por boa parte dos chineses, e a historiografia chinesa ela consolida essa leitura, né, muito importante no estabelecimento de um partido chinês e comunista. Enfatiza em chinês, porque não é uma importação, uma imitação sem qualquer adaptabilidade, uma síntese chinesa do que vem da inspiração. Aí sim, uma inspiração que acontece na União Soviética, na Revolução Bolchevique. Aqui você tem uma leitura, mas os acontecimentos próprios, inspirados, claro, lá de 1917, mas que ganham um caminho próprio. Né? Eu deixei claro aí que, por exemplo, tinham comissários soviéticos da Comintern, que até mesmo Mao, quando ele vai para o interior, uma parte que leva ele para o interior, fugir de membros urbanos, dos conselhos de cidades como Xangai, em Pequim, quando ele vai para o interior, ele está tentando fugir também da influência e cobrança desses comissários soviéticos que insistem que eles devem permanecer junto com os nacionalistas do Kuomintang. Tá certo? É muito importante a gente entender isso, porque isso vai marcar depois como que o Partido Comunista Chinês tem uma vida própria. Embora ocasionalmente ele receba um apoio do governo soviético, a gente vai ver depois da ascensão deles no poder em 1949 na China, né?
Aqui temos o mapa da Longa Marcha, né? Aqui já considerando a distância de 25 mil li, que vai dar 12.500, né? Que termina em 19 de outubro de 1935, né? Na chegada em Shanxi, lá no norte, né? Em Yan'an. E Yan'an, depois, quando Mao chega, algum tempo depois, ele consolida seu poder no Partido Comunista Chinês. E ele desenvolve ali, ele começa a conceber, durante esse período, as suas diretrizes, linhas políticas, ideológicas do que vai se consolidar no Partido Comunista Chinês. Longe daquela influência dos comissários soviéticos e daqueles membros urbanos do partido. Né? Então ele vai desenvolver modelos políticos, sociais, econômicos para uma futura China. E depois disso você vai ter uma longa guerra, 8 anos de guerra da China contra o Japão, que termina em 1945. Né? E depois disso vai ter uma guerra civil, porque durante esse período aí essa fase de Yan'an, em que Mao ele consegue primeiro desenhar sua liderança, consolida sua liderança. No segundo momento, chega até mesmo Chiang Kai-shek para lá e ele sofre até um sequestro, e aí eles entram em acordo de que eles têm que permanecer unidos para enfrentar os japoneses. Que essa é o maior perigo que existia na China até 1937, 38, até 1945, quando o Japão saiu derrotado da Segunda Guerra Mundial e, claro, das terras chinesas. E depois de 45, o que estava escondido, né, latente nas rivalidades entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, em 45 diante, a Guerra Civil eclode de novo entre os comunistas e os nacionalistas na China. Né, apesar de ter tentativas do governo americano de mediar, né, mas foi muito pouco frutífero. De 1937 a 38 até 45, o Partido Comunista Chinês começa a ter um expressivo aumento no número de membros. Mas chega a 2, 3, 4 milhões, é uma coisa impressionante. Principalmente vindos daqueles que enxergavam o partido como aquele, no meio interiorano, que primeiro tinha uma base interiorana muito mais forte do que os nacionalistas. Segundo, que eles saem relativamente pouco, até quase que ilesos, quando eles enfrentam os japoneses em formas de guerrilha. O exército do Kuomintang não, quando eles enfrentam os japoneses, eles sofrem um golpe terrível contra o exército, as forças armadas japonesas. Né? Então sai bastante deteriorado o Kuomintang quando enfrenta os japoneses. E segundo, que é um desastre para a economia chinesa. E a população chinesa, até mesmo nas cidades, começam a enxergar o Kuomintang como extremamente corrupto e incapaz de ter feito uma resistência contra os japoneses, inclusive considerado como responsável pelas humilhações que a China sofre com as invasões japonesas e o estado da economia em que a China se encontra, que é em ruínas depois de 1945. Né? O Kuomintang, na verdade, ele rui primeiro com impopularidade crescente, segundo, que por ter sido considerado historicamente aquele responsável por ter sofrido seguidas derrotas e humilhações dos japoneses. É claro que o Kuomintang depois ele vai recuar, em 49 eles fogem para a ilha de Taiwan, né, e depois dessa guerra civil do Kuomintang e os comunistas, é fundado eventualmente como presidente a República Popular Chinesa em outubro de 1949. Aqui tem a foto de Mao já no seu discurso 1º de outubro de 1949, quando chega na Praça Tiananmen em Pequim, né, estabelecendo aí a RPC, a República Popular da China, até hoje vigente. Né, e aí eu gostaria de primeiro já começar a considerar, só um momentinho aqui, também depois da guerra, a recuperação das ruínas que anos e anos de guerra civil, guerra contra os japoneses, e até mesmo aquele período da marcha para o norte que Chiang Kai-shek tinha empreendido para tentar assegurar as dominações mais de regiões do norte da China, que era praticamente dominado por senhores da guerra. Então, enfim, estamos falando de décadas e décadas que vai afetar a China em guerra civil e ruína da sua economia. E aí eu gostaria de entender agora como que Mao no poder, o Partido Comunista Chinês no poder, vai transformar a China nesse período em 49 em diante.
né? E aí ele propõe, então, inspirados no exemplo da União Soviética, ele vai inspirar, então, um plano de planejamento estatal muito forte, a presença do Estado na recuperação da economia chinesa. E aí ele propõe de 53 em diante, depois ele visita Stalin, ele tem um apoio inclusive de envio de engenheiros, médicos, orientações e até mesmo certo financiamento, menos para a bomba atômica, que Stalin sempre desconfiou desses desgarrados comunistas que e nunca confiou que os comunistas chineses do interior seriam capazes de tomar o poder. Stalin, na verdade, e Mao ele escreve isso na época, quando estava em Yan'an, ele fala que Stalin, os soviéticos, subestimam os chineses, né? E quando ele toma o poder, ele vai lá, visita Stalin. Stalin eventualmente dá um massivo apoio técnico para reerguer a economia chinesa e até mesmo criar uma base industrial, que vai ser aí o grande feito que vai ser feito no primeiro plano quinquenal de 53 e 57. Né, em que Mao e Zhou Enlai e outros veteranos revolucionários eles vão adotar um programa intensivo de crescimento industrial e socialização. Então a administração vai adotar um modelo econômico soviético, né, embora a ingerência soviética não fosse presente, baseado na propriedade estatal, num setor aí de produção moderna, grandes unidades coletivas na agricultura e um planejamento econômico centralizado. Isso vai ser manifestado então no primeiro plano, né, inspirados na economia soviética, almejando uma alta taxa de crescimento econômico, com ênfase primária no desenvolvimento industrial, muito em detrimento da agricultura e concentração particular na indústria pesada e tecnologia de capital intensivo. Isso acho que são os motivos, as grandes diretrizes do primeiro plano. Né, os planejadores soviéticos ajudaram a formular esse plano, né, um grande número de engenheiros, técnicos, cientistas soviéticos chegam para coordenar o desenvolvimento e instalação de novas instalações industriais da indústria pesada, inclusive plantas inteiras e equipamentos adquiridos também da União Soviética. Então sim, a União Soviética teve um papel aí, de peso para o primeiro plano. Né, o controle do governo chinês na indústria vai ser significativo. Né, ele vai, tem aqui dados que em 56 aproximadamente 67,5% de todas as empresas industriais modernas já eram estatais e 32,5% estavam em propriedade conjunta público-privada. Portanto, nenhuma empresa privada permaneceu já em 1956. E durante esse mesmo período, as indústrias menores foram organizadas em cooperativas, que em 56 chegam a representar 91,7% de todos esse setor. Agora eu queria falar um pouco da agricultura, né? Que eu acho que é interessante. A agricultura, na verdade, deixa eu só voltar aqui. A agricultura, na verdade, ela passa por grandes mudanças, né? Organizacional. Né? Ela vai tentar mobilizar os recursos agrícolas, tentar maior eficiência, naturalmente, visando aí maior produção agrícola para alimentar não somente a sociedade, como também aí complementar o que era muito mais investido numa indústria pesada, indústria não agrícola. Né? E aí foram idealizados, né, baseados na experiência de Mao nas comunidades camponesas. Ele, com especial ênfase pela sua experiência, pensou em tentar organizar famílias, propriedades em espécies de cooperativas, inicialmente cooperativas pequenas, no estágio inicial, para depois, quando houvesse aí uma organização maior, uma produção maior, eles poderiam se juntar em cooperativas maiores. E cada cooperativa teria uma cota a ser atendida. Né? E isso tudo vai caracterizar um processo que Mao tentou de coletivização, que começa lentamente, mas depois, entre 55 e 56, 57, já 93,5% de todas as famílias agrícolas já haviam se juntado a cooperativas. Né? Então eu acho que, em termos gerais, o crescimento econômico foi bastante expressivo. Né, principalmente nas áreas que foram priorizadas pelo governo chinês, né, uma base muito sólida criada na indústria pesada. Né, isso inclui fabricação de ferro, aço, mineração, carvão, produção de cimento, eletricidade, construção de máquinas que foram grandemente expandidas durante o primeiro plano.
né? Milhares de empresas foram criadas, incluindo grandes instalações complexas, 156, e nisso a produção industrial vai aumentar uma taxa anual muito expressiva de 19% entre 1952 e 1957. E a renda nacional, em geral, vai crescer uma taxa de 9% ao ano do PIB. O primeiro plano foi um grande sucesso em tentar reerguer e dar uma nova face à economia chinesa, portanto. Agora, o desastre vem com o que vai começar a aparecer já no final do primeiro plano, que é não somente a não prioridade, como também o desastre que foi não ter uma política agrícola tão bem feita quanto foi feito na indústria. E isso foi também muito inspirado na experiência soviética, em que eles priorizaram isso, só que no caso chinês isso vai resultar num desastre, né? Porque a produção agrícola ela aumenta, mas não tão quanto a indústria, né? Em torno de 4% ao ano aí de aumento no primeiro plano. Esse crescimento vai sim ganhar produção agrícola, mas já no final lideranças chinesas já estavam preocupadas com o desenvolvimento relativamente lento da agricultura e a incapacidade de empresas estatais de comércio de aumentar a quantidade, por exemplo, de grãos produzidos nas unidades rurais para o consumo urbano. Isso é uma experiência muito importante do primeiro plano, porque isso vai marcar depois as decisões. Deixa eu só voltar aqui. Isso vai marcar depois as decisões dos planos subsequentes. Aí aqui já temos então uma certa ambição que vai vir depois do primeiro plano, né? Entusiasmado com a transformação da economia chinesa, né? Principalmente industrial urbana, Mao propõe então um segundo plano e aí ele almeja alcançar uma produção enorme de aço da indústria que ele vai chamar o Grande Salto Adiante, né? De 1956, que ele propõe essa campanha até mesmo no desenvolvimento rural, em 1957 e 58. Agora, pela falta de experiência, o planejamento e até um certo excesso de euforia de Mao, e até como ele viu como é que a economia soviética já estava se desenvolvendo, lançou o primeiro satélite artificial na órbita terrestre, que é o Sputnik 1, em 1957, é desse período que ele fala que os ventos do leste estão prevalecendo, né? Então ele fala, olha, agora as transformações históricas estão todas agora se mostrando para o leste, em vez de no ocidente. E aí ele propõe, então, pela até um esforço heróico do voluntarismo do camponês chinês, de eles aumentarem a produção em formas cooperativas e até mesmo de complementar a produção de ferro nessas cooperativas. O que faz com que muitos abandonem a criação de gado, a plantação de culturas no campo, e isso vai produzir uma queda expressiva de alimentos, de grãos. Segundo, isso vai depois ter uma série de consequências que vai ser as doenças e a fome. E é isso que vai ter um desastre humanitário do que vai dar errado depois do Grande Salto Adiante, né? Que já aí de 1958 a 59, 60 já estava muito evidente que você tem em torno de 15, então algumas figuras botam 15 milhões, outros vão incluir até mesmo 55 milhões de mortos. E que vai ser um desastre para até mesmo a vida política, a reputação de Mao na história chinesa, entre as lideranças do Partido Comunista Chinês. Tá? O que vai resultar depois, em 1960, na queda de Mao. Aí temos aqui um quadro da época, inspirados no realismo soviético de propaganda, né? Que vai provocar a queda de Mao em 1960. Né? E ele vai buscar depois voltar contra esses líderes que criticaram e revelaram as consequências desastrosas do seu grande salto adiante. E nisso o Mao ele vai começando a buscar novas formas de ter uma ascensão novamente no partido. Ele deixa de ser presidente em 1960 e depois ele vai começar então a buscar interpretar essa sua relativa queda dentro do partido como resultado de traidores, né, de pessoas que são revisionistas, que buscam restaurar o capitalismo. Na política externa, por exemplo,
Mao e muitos seus partidários defendem um rompimento com a União Soviética, lembrando que em 56 Stalin tinha morrido, então há uma nova ascensão de uma nova geração, que vai ser o Khrushchev, entre outros, na União Soviética, e ele denuncia, né, a forma como o governo soviético estava começando a criticar o que foi durante o período do governo Stalin. Né. No meio interno, Mao começa a temer as consequências do que ele fez na Grande Salto Adiante. Né? Então ele começa a ler outras lideranças do partido como ameaça. Né? Liu Shaoqi, por exemplo, já começa a ter uma certa proeminência. Né? Deng Xiaoping também começam a ignorar o que ele primeiro tinha apelado nos seus escritos para não esquecer a luta de classe, a responsabilidade da China em buscar não somente a luta de classe, mas também a vertente de ter a justiça social. Né? E aí disso tudo, Mao depois consegue desenvolver uma grande campanha, mobilizando principalmente setores mais jovens da população chinesa, a partir de 66 em diante, que vai ser a grande revolução cultural proletária, né? Que vai explorar o descontentamento de estudantes, os guardas vermelhos, entre outros. Que a revolução cultural vai ser bem cedida no sentido de que ele vai remover muitos oponentes, lideranças intelectuais, críticos, aos olhos de Mao, para ele chegar ao poder novamente. Né? Então isso vai levar uma série de perseguições, de humilhações de líderes diversos, né? A não ser aqueles partidários mais próximos, e inclusive depois Mao, junto com o apoio do que depois vai se tornar o Exército de Libertação Popular, que herda o nome do que era o Exército Vermelho antigamente, junto com o apoio de lideranças militares, ele consegue restaurar aí a sua ascensão ao poder efetivamente em 66, 67. Aí aqui eu já tenho a sucessão, que já começou a ser apontado em 1969, quando Mao designa o ministro da Defesa, seu Lin Biao, como um aliado seu na Revolução Cultural, como o seu herdeiro aparente no poder. Mas Mao ainda passou a ter dúvida até mesmo sobre Lin Biao. Né? Depois ele vai desafiar as decisões de Lin Biao no meio político. E uma das questões de debate foi a abertura aos Estados Unidos, que Mao defendia, e Zhou Enlai também, para fazer contraponto à União Soviética, coisa que o Lin não concordava. Em 71, Lin Biao morreu em um acidente de avião enquanto fugia da China, né? Após não se sabe se foi uma tentativa orquestrada por Mao ou se não foi um acidente mesmo aéreo. Os anos finais de Mao, né? Então até a morte, Mao ele sabia que tinha que apontar um herdeiro, de certa maneira amargurado e fracassado, porque sabia do desastre que foi o Grande Salto Adiante, e também até mesmo depois da série de perseguições que vai ter muitos ressentidos, encarcerados e até menos foram torturados dentro do Partido Comunista Chinês, que ele considerava como seus opositores. Né? Ele permaneceu com aqueles que eram seus partidários que apoiaram a Revolução Cultural, né? E isso, na verdade, vai demonstrar uma China profundamente dividida, né? Dentro do Partido Comunista Chinês. Né? E muitos veteranos que estavam presos, Deng Xiaoping, por exemplo, começaram a ter uma voz maior e articulação nos anos finais, aí, de 71 em diante, com o Mao. Né? Lembrando que na época, 71, 72, o próprio Nixon vem a visitar Mao Tse-tung e ele costura essa relação diplomática entre a China popular, a China não Taiwan, claro, e os Estados Unidos, né, contra a União Soviética. Mas existiam aqueles radicais que tentaram recuperar o controle do poder, principalmente depois de Zhou Enlai ter morrido em janeiro de 1976, né? E nos anos finais, Mao, então, já abandonou Lin Biao, porque tinha morrido. Ele escolhe um cara mais moderado para suceder ele, que vai ser o Hua Guofeng, né, que vai tentar, então, chegar ao poder. 4 semanas depois da morte de Mao, em 1976, o Hua Guofeng, ele vai liderar, ele vai perseguir elementos mais radicais, inclusive a esposa de Mao, que vai ser a
a Jiang Qin, né, entre outros, 4 grandes figuras radicais, né. 4 desses que depois foram apelidados da Gangue dos Quatro, que tentaram tomar o poder, não conseguiu. Hua Guangfeng chegou e prendeu suas lideranças. E a ala moderada, né, não apontada por Mao, mas também moderada e não radical como a Gangue dos Quatro, chegou ao poder com o Deng Xiaoping, em 1976 em diante. Que aí vai ter uma série de reformas, questionamentos da China a partir de 76 em diante, em termos da administração da economia, do mercado e da indústria. Qual é o legado que temos aí? Aqui tem uma foto da viúva de Mao, né, sendo julgada, a Jiang Qin, no chamado julgamento do Gangue dos Quatro. Qual que vai ser o legado de Mao para a China, né? Bom, a era pós-Mao vai ver muito do que aconteceu de bom, né, que foi uma transformação da China, apesar de ter traumas humanitários, e uma economia muito ainda agrícola, primária, para uma economia industrial de peso nas suas bases da indústria de base, né, que permite depois o florescimento de outras indústrias industrial, uma indústria não somente concentrada em termos agrícolas, né. É isso que vem à tona depois, quando o Comitê Central do Partido se encontra, né, em 1981, eles aprovam a resolução que considera os erros da era Mao, mas também apontando o que ele deixou de legado, de reformas, depois de décadas de guerras. Né? Isso foi em junho de 1981. Né? E aí, deixa eu só... Eu acho que no geral, gente, deixa eu só voltar agora aqui para fazer minhas considerações finais, já tem, não sei, 41, 42 minutos de exposição, não desejo ter mais delongas a respeito. Eu acho que o Mao, dizem que ele foi o maior professor de escola, de história, de filosofia do século XX, por ele ser um líder efetivamente durante tanto tempo, como ele articulou, primeiro, participou dos grandes movimentos de contestação na década de 1910, 1920, ele cresce no meio desse turbilhão, no meio rural, ele tem o contato, a experiência dos camponeses, a realidade dos camponeses, que durante muito tempo sempre foi ignorado, largado à miséria, né, para as quebras de safra, fomes que assolava o campesinato chinês nos séculos anteriores. Ele denuncia as humilhações que a China atravessou durante a dinastia Manchu, frente a revoltas internas e também contra os estrangeiros. Ele tem experiência de revoltas camponesas que se levantaram quando a polícia em Xangai ele chega a matar alguns chineses e atender pedidos da justiça de estrangeiros, né, que eram chamados ainda, que restava da extraterritorialidade, de bairros de estrangeiros existirem com justiça deles própria, né, e não aí obedecer à justiça chinesa. E depois aquela grande indignação que acontece na China, depois com a devolução a Shandong, não para os chineses depois da Primeira Guerra, mas para os japoneses. Os comunistas depois, quando vão se desgarrar da influência soviética, perseguidos pelos nacionalistas Kuomintang, empreendem aquela heróica longa marcha que vai marcar em termos históricos na mentalidade chinesa, como aqueles que eram os verdadeiros heróis que conseguiram fugir da perseguição do exército do Kuomintang, dos nacionalistas. Ele depois consegue consolidar a sua liderança do Partido Comunista Chinês, que vai inflar na década de 30, do final dos anos 30, 40, até mais ou menos milhões e milhões de membros, e eventualmente derrotam os nacionalistas e chegam ao poder em outubro de 1949 ao poder. A popularidade dos comunistas também chineses vai se dar muito também pelo fato deles nunca terem aberto nenhuma negociação, nenhuma forma de cooperação com os japoneses. E existia uma desconfiança de muitos nacionalistas chineses que tinham aberto um diálogo com os japoneses. Então eu acho que isso foi um grande trunfo para explicar por que tantos milhões começam a fazer parte como membros do Partido Comunista Chinês. E, eventualmente, como o Mao falava, do interior para as cidades, como o mar inundar, chega-se do interior e tomam gradativamente as cidades. Em abril de 49 tomam Nanquim, em outubro de 49 tomam Pequim. E os nacionalistas fogem
estabelece uma república que eles reivindicam ser a verdadeira China, durante tanto tempo, até hoje em Taiwan, sob uma ditadura de Chiang Kai-shek. Não foi uma democracia, até aí, década de 70, 80, se eu não me engano, né? E Mao, ele chega ao poder. E chegando ao poder, ele primeiro tem a ajuda, a inspiração dos planos quinquenais da União Soviética. Primeiro plano, ele consegue dar uma nova rumo à economia chinesa, um rumo com base industrial. Então é novidade, não é que volta a ser a realidade antes dos conflitos, anos de guerra, que foram décadas que arruinou a economia chinesa. Na década de 20 e 30, até 45 e diante. E ainda depois tem uma guerra civil até 1949. Essa que eu acho que é a percepção maior que prevalece entre os chineses. Todos os chineses sabem, até mesmo um comitê em 81 do Partido Comunista Chinês, a Deng Xiaoping em diante, sabem do desastre que foi o Grande Salto Adiante. Sabem também, muitos foram perseguidos, torturados, inclusive Deng Xiaoping, que foi depois o grande líder depois da morte de Mao. Ele foi encarcerado, torturado, ele sabe dos abusos, os erros que Mao Tse Tung cometeu. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente faz uma leitura da China, primeiro, em termos históricos, revela-se que havia vários fragmentos, várias facções, influências e posições políticas dentro do Partido Comunista Chinês. Ele não era um monolito que era imposto sobre todos. Na verdade, você tinha rivalidades, você tinha competição entre eles. De tal maneira que Mao, depois do desastre que foi o Grande Salto Adiante, 1958 em diante, 60 ele cai do poder, tiram ele do poder, dentro do Partido Comunista Chinês. E aí depois ele faz uma radicalização com os jovens, a Guarda Vermelha em 66, com a Revolução Cultural, e aí ele começa a perseguir as lideranças que eram considerados opositores dele. E aí depois ele começa a ficar envelhecido, tenta apontar lideranças, no primeiro momento Lin Biao, que tem discordâncias com ele, no segundo momento o Hou Guofeng, e depois aí chega a morrer, uma tentativa de tomar do poder pelos elementos ainda mais radicais que estavam ligados a Mao, que é a Gangue dos Quatro, e aí depois efetivamente são presos, julgados, e aí já entra em 76 e diante um Hakka, um chinês muito ligado às tradições pragmáticas do comércio, da costa de Fujian, um Hakka que depois que vai ser o Deng Xiaoping, que vai primeiro fazer uma leitura ideológica do que a China herdou dos anos de Mao, criticamente, tá? Segundo, qual é a necessidade de reformar a economia chinesa, nos planos quinquenais em diante. E os primeiros planos da era Deng Xiaoping são de profundas reformas, de maior abertura de capital, de atividade de mercado aberto, sem uma presença tão pesada do Estado, muito inspirados no que um outro Hakka, descendente de Hakkas, que tinha migrado para Singapura, que vai ser o Lee Kuan Yew, que vai ser considerado o pai do renascimento de Singapura. Ele visita Singapura, ele visita ali, e ele traz de volta e vai começando a implementar uma série de experiências de reforma, o Deng Xiaoping, em determinadas cidades, na Foz do Rio das Pérolas, em Guangzhou, entre outras regiões. Isso depois vai começar a dar andamento à transformação da China em uma base industrial e hoje já figurando entre as maiores economias do mundo, com um crescimento expressivo sustentado desde 76, 77, até mesmo em termos agrícolas, para depois, na década de 90 e 2000, a China se avolumar, se agigantar como um colosso da economia global. Bom, o tema dessa exposição que eu falei para vocês é sobre Mao. E eu acredito que eu passei um pouco da visão crítica, independente e um pouco mais aprofundada da vida de Mao. Tendemos muitas vezes a reduzir a figura dele com determinadas simplificações, e isso me incomoda muito. Eu tentei trazer para vocês o que os chineses historicamente consideram com que Mao deixou. Hoje temos o terceiro mandato do Xi Jinping como presidente do Partido Comunista Chinês, e é considerado já quase que um admirador de Mao.
embora também, claro, crítico com relação aos desastres que aconteceram, mas inspirados muito na forte liderança que Mao inspirou muitos de transformar a China, depois de tantas décadas de guerra, para se consolidar num Estado planejador. É isso que temos hoje na China, uma inserção no mercado global capitalista pleno, mas um Estado muito forte. Um Estado que orienta, lidera, planeja o desenvolvimento econômico. Né? É isso que eu acho que é a maior força hoje, a legitimidade que tem o Partido Comunista Chinês. Ele é o Estado e ele é o grande planejador. Ele é o gestor. Ele tem uma visão estratégica para o desenvolvimento da China. Para a sua indústria, para a sua economia, para atender também às demandas sociais. E ali todo o capital que é acumulado pelo Estado chinês, que é considerável hoje, eles não perdem para nenhuma influência estrangeira, no sentido de ter dívidas com grandes bancos internacionais. Eles não têm parte de uma dívida do seu PIB para pagar juros, dívidas a bancos internacionais ou bancos. Então você não tem perda do seu PIB, grande perda do seu PIB para pagamento de dívidas. Eu digo isso em comparação com o Brasil, que tem quase que 1/3 do seu PIB vai para pagamento de juros de bancos. 1/3 do PIB, quase 1/3, ou 1/4, 1/3 do PIB brasileiro, 1 trilhão de reais para pagamento de juros. Então uma perda de 1/3, 1/4 do PIB brasileiro vai para isso. A China, eles não tem essa dívida. É o Estado que transforma os investimentos num processo produtivo, que dá emprego, que dá obras, e não dinheiro jogado para bancos. Né? O setor já da financiarização do capital, a China não tem. Então eu enxergo a força da China nisso daqui as próximas décadas. É uma economia de um Estado planejado, que tem um planejamento estratégico de médio e longo prazo, planos quinquenais aí a serem concretizados na transformação da sua economia. Eu acho que essa seria a leitura mais honesta que eu consigo deixar para vocês. É uma leitura mais crítica e independente que eu faço. Não estou louvando aqui o partido, não sou ligado a eles. Eu faço uma leitura histórica, independente do que está acontecendo. Eu vejo o resultado histórico disso, eu vejo a transformação, fui várias vezes à China, converso com acadêmicos, críticos, intelectuais chineses, eles, depois de um tempo, cheguei a essa conclusão, depois de anos e anos, e passo isso para vocês. E eu espero que tenha passado um pouco do que eu penso para vocês, do legado, um pouco do legado e uma parte fundamental da história do século XX, que é em torno de Mao Tse-tung e a história chinesa. Tá bom, queridos? Vou lá, a gente se encontra outras vezes. Obrigado pela sua atenção.